Fala pessoal, tudo bem? É muito comum a gente se deparar com alguns dados que precisam de tratamento, né? Algum tipo de exclusão, substituição ou algum tipo de tratamento específico assim. Por exemplo, as bases de dados da RAIS, por exemplo, a RAIS é a Relação Anual de Informação Social que as empresas prestam, informam o governo, né? Quantidade de trabalhadores, salário, entre outros detalhes. Essas bases, por exemplo, elas vêm codificadas. Então, na variável sexo, por exemplo, do trabalhador, tá lá um número, 0, 1 ou 3, 4. A variável raça, cor, por exemplo, vem um número também, 3, 4, 5, para cada uma das raças ou cor lá definida. E geralmente eles criam um dicionário para explicar o que é cada termo. E aí o cientista de dados, o analista de dados, ele tem a tarefa ali de fazer esse tratamento, né? Olhar o dicionário de dados, ver o que significa cada código e fazer uma substituição. Nesse vídeo eu vou ensinar como que faz esse processo de substituição utilizando um exemplo sintético aqui para vocês entenderem como é que funciona. Então aqui, primeiro de tudo, né, carreguei um pacote. Se você não tiver o pacote dplyr instalado, é só fazer install.package, escrever lá dplyr e dá o Enter, tá? Não tem segredo não. Como eu já tenho, eu só preciso de carregar. Depois você instalou, você carrega e pronto. Aqui eu vou criar uma tabela sintética só para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu criei um data frame, né? Criei a variável sexo, exatamente como eu sugeri aqui, ó, 0, 1, 0. Aí aqui não tem nenhum problema se você colocar 0 para mulher ou para homem, é só para entender mesmo. Então, coloca 0 e 1, né? Como se fosse o sexo. Cria uma outra coluna para salário e aqui escolaridade, que é o que geralmente a gente vê muito em economia, né? Então a gente criou, a gente seleciona tudo e dá Ctrl Enter e pronto, aqui a gente tem a nossa tabelinha, o nosso data frame criado já, tá bom? Então nós temos aqui. Agora, embora, por exemplo, se você for estimar um modelo de regressão, por exemplo, isso aqui seria o ideal para trabalhar, né? 0 e 1 para você trabalhar. Mas vamos supor que você quer fazer um gráfico para saber, sei lá, a média de salário entre homens e mulheres. Você quer substituir isso aqui para homem e um para mulher. Como é que a gente faz isso, né? Então, basicamente, o processo é bem simples, né? Aqui eu vou criar uma tabela cópia só para a gente poder comparar. Então, tabela dados modificada, aqui ela está uma cópia, e aí aqui a cereja do bolo está aqui, é onde a gente vai fazer essa conversão. Então eu basicamente estou falando com R, ó, pega a coluna sexo da tabela modificada, e onde for igual a 0, você vai atribuir homem, e onde for igual a 1, você vai atribuir mulher, tá bom? Então basicamente a gente só roda isso agora, dá um Ctrl Enter aqui, Ctrl Enter aqui, a gente vem para a tabela modificada e pronto, a gente tem esses valores já modificados, tá bom? Então, basicamente, esse é o procedimento. Então, se você tivesse aqui uma outra coluna, por exemplo, raça, cor, 3 para branco, 4 para pardo, 0 para indígena, o procedimento seria exatamente a mesma coisa. Você ia puxar a coluna, ia colocar o valor que está e depois substituir pelo que você quiser, tá bom? É isso aí, tentem reproduzir esse código aí também, qualquer coisa comentem no vídeo aí.